Queridos alunos, prazer estar com vocês novamente. Estamos dando seguimento ao nosso curso de Ética Profissional. Meu nome é Hugo Filarte Pereira, eu sou professor da Faculdade Nacional de Direito. Antes de começar aqui a nossa sexta sessão, eu gostaria de pedir que os trabalhos escritos, que são requisito para a conclusão desse crédito, me sejam entregues por e-mail. Meu e-mail é filarde@siqueiracastro.com.br até o dia 30 de outubro, para que eu possa fazer o lançamento das notas e para que concluamos o semestre com louvor até o dia 14 de novembro. Tá certo? Então, eu queria abordar com vocês, na aula de hoje, nós vamos abordar a figura do advogado empregado. A figura do advogado empregado, ela está descrita no artigo 18 da Lei 8.906 de 94. O artigo 18 da Lei 8.906, ele evidencia que mesmo quando o advogado ele tenha uma relação de emprego, veja, o advogado ele pode ser um advogado sócio, né? Ele pode ser um advogado autônomo, né? Ele pode ser sócio de uma estrutura, de uma sociedade de advogados. Ele pode ser associado a uma estrutura existente de advogados. Evidentemente que esse contrato de associação entre o advogado e a sociedade, ele tem que ser registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, mas ele não figura no contrato social, tá? Então, o advogado sócio é aquele advogado que figura no contrato social da sociedade de advogados, devidamente registrado no quadro da OAB, registrado na seccional da ordem. O advogado associado é aquele advogado que ele não integra o quadro social, ele se associa, ele adere a uma sociedade existente. O contrato de associação precisa, para que tenha validade, ser averbado na Ordem dos Advogados do Brasil e integrar, ele integra como um apêndice o contrato social dessa relativa sociedade. Mas existe ainda a figura do advogado empregado, empregado com base, advogado seletista, né, como se diz no jargão clássico da Justiça do Trabalho, o advogado que tem uma anotação na carteira, ele é empregado, né? E o artigo 18, ele dispõe de uma forma muito clara que a relação de emprego não retira, vejam bem, a relação de emprego não retira a isenção técnica do advogado. O advogado empregado, ele tem isenção técnica para se posicionar, inclusive em contrariedade ao seu empregador. Se o advogado estiver convencido de que a posição empresarial do seu empregador é uma posição de vulnerabilidade ou de ilegalidade, evidentemente que o advogado ele precisa de isenção técnica para se posicionar, né? É isso que se espera de um advogado empregado, e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê, assegura essa isenção técnica. Além da isenção técnica, o advogado possui independência profissional. Por que é importante nessa questão de independência profissional? Porque normalmente, você trabalhando numa equipe de advogados, você pode estar submetido ou subordinado a uma chefia. Esta independência profissional indica que o advogado ele não está atrelado a ordens vindos de superiores. Na realidade,
encarem a advocacia como um sacerdócio de fato. A advocacia é um sacerdócio. E o advogado ele tem que ter isenção técnica e ele precisa ter assegurada a independência profissional dele. Porque senão a opinião, a convicção, a formação, a leitura jurídica que o advogado necessita dar para uma determinada situação, ela fica inquinada, ela fica viciada, ela fica maculada pela falta de isenção técnica ou pela dependência profissional. Se tudo que o advogado tiver que construir como raciocínio tiver que ser em concordância com o seu superior hierárquico, esqueçam. Isso não é advocacia. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Pode ser tudo. Pode ser normal dentro de um ambiente fordista, de engenheiros ou de administradores de empresa. Mas na advocacia não funciona dessa forma. Na advocacia, o que vigora é o respeito às ideias, o compartilhamento de informações, a riqueza e a pluralidade de vieses com que os assuntos são enfrentados. E isso, sem independência profissional, não é possível. Um terceiro ponto, ainda com relação ao advogado empregado, que decorre da relação de emprego. Então, além da relação de emprego não abalar a isenção técnica, além de não abalar a independência profissional, existe um dispositivo específico, que é o parágrafo único do artigo 18, que dispõe que o advogado está desobrigado a patrocinar assuntos pessoais dos empregadores. Eu sou contratado, um advogado, empregado de uma determinada empresa. E aí o diretor da empresa pede, você pode resolver o problema da minha empregada doméstica? Não, não posso. Você pode redigir o meu contrato de locação? Não, não posso. Você pode dar uma olhada na escritura da casa que eu comprar? Não, não posso. Eu sou advogado empregado. A minha relação de emprego, ela não contempla uma atuação judicial que transborde os limites empregado-empregador. Então, eu tenho o direito de recusar assuntos que sejam alheios ao objeto da minha contratação. A minha contratação foi atrelada a uma determinada empresa. Então, o sócio de uma determinada empresa não pode confundir a sua atuação enquanto mandatário de uma empresa e a sua atividade civil, né? A sua atividade enquanto pessoa natural. São elementos absolutamente diferentes. Então, ao advogado é lícito, advogado empregado é lícito recusar oferecer colaboração, contribuição em assuntos que não sejam inerentes ao contrato de trabalho. O artigo 19 dispõe sobre o salário mínimo profissional. O artigo 19 dispõe o seguinte: o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo ser ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então existe um teto, um indicador de remuneração mínima para um advogado, o que não se confunde com o salário mínimo nacional. A categoria de advogados possui um status que exige um salário mínimo diferenciado. Então, qualquer tipo de contratação abaixo do salário mínimo estipulado pela categoria é uma contratação irregular, é uma contratação ilegal
e, sob a ótica da Justiça do Trabalho, será tida como ilegal, como irregular, e a economia que o empregador gerou pagando menos vai soar muito pior depois, porque ele terá que pagar tudo que ele não pagou, né, com toda a virulência da Justiça do Trabalho, né. O artigo 20 é o artigo que dispõe sobre a jornada profissional do advogado. O que é importante saber com relação a isso? O advogado, ele só pode trabalhar 4 horas contínuas. São 20 horas semanais. A hora extra do advogado, ela é remunerada em adicional não inferior a 100%. Então, é absolutamente indispensável que o advogado empregado tenha em mente de que a hora dele, a hora extra dele é remunerada a partir da 4ª hora de trabalho. E, mais do que isso, é remunerada em valor não inferior a 100% da hora trabalhada. O parágrafo 3º do artigo 20 dispõe o seguinte: as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Ainda sobre o advogado empregado, o artigo 21 assegura que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado empregado. Se eu sou empregado de uma determinada empresa e eu fui vencedor numa ação judicial, a verba fixada a título de sucumbência pelo magistrado, ela é devida ao advogado e não à parte. E não poderia ser diferente quando se trata do advogado empregado. Então, o advogado empregado, ele faz jus a uma complementação remuneratória com o recebimento da verba sucumbencial, que em hipótese nenhuma será revertida para a parte. Diante desse artigo, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o parágrafo único do artigo 21. O parágrafo único dispõe o seguinte: os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a sociedade empregadora na forma estabelecida em lei. Então vamos lá. Se eu sou empregado de um escritório de advocacia, existirá necessariamente, para que eu seja empregado desse escritório, existirá um acordo que regulará o percentual de honorários de sucumbência que será direcionado ao advogado empregado e o percentual de honorário de sucumbência que permanecerá devido à sociedade de advogados. Um outro ponto e uma outra reflexão que eu acho importante ainda com relação ao tema honorário de sucumbência. Cada vez mais, os jurídicos de empresa são menores e os jurídicos de empresa acabam contratando escritórios de advocacia. Imaginemos a seguinte situação, uma situação vivenciada recentemente por mim. Alguns clientes meus tentaram de uma maneira não muito ajustada firmar em contratos de honorários com escritórios, dizendo que os honorários de sucumbência pertenciam ao jurídico interno da empresa que estava contratando. Vejam, senhores, os honorários de sucumbência pertencem a quem trabalha no processo. Se o advogado interno, se o advogado empregado da empresa participou dos autos, se ele peticionou, talvez faça jus. Agora, contratualmente, tirar o sustento do advogado que litiga, que vai ao foro, que faz audiência, que efetivamente ganha o caso, não faz o menor sentido.
e essa cláusula tem que ser tida como não escrita por ser absolutamente nula de pleno direito e por violar o Estatuto da Ordem dos Advogados. Essa questão ela já foi enfrentada pelo Tribunal de Ética do Conselho Federal da Ordem e, por óbvio, a posição do Conselho Federal da Ordem foi de prestigiar o advogado que patrocina diretamente o caso, né? E não o advogado que simplesmente repassou o processo ou que delegou a condução do caso a um determinado escritório de advocacia. Bom, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês, talvez a gente está falando de honorário de sucumbência, vamos falar um pouquinho de honorário de advogado, honorários advocatícios, né? Os honorários advocatícios eles estão previstos no artigo 22 da Lei 8.906, né? E os honorários advocatícios eles podem ser divididos em 3 categorias, né? É o que eu chamo de honorários convencionados ou contratuais. Existem os honorários sucumbenciais e existem os honorários arbitrados judicialmente. Vamos esmiuçar isso, vamos detalhar isso. Os honorários convencionais e / contratuais são os honorários que decorrem da contratação de um advogado. Então, toda vez que um cliente procura um advogado, um escritório de advocacia, normalmente é celebrado um contrato em que esse escritório ele mensura ali o tempo que será despendido naquele determinado assunto, de natureza contenciosa ou até de natureza consultiva, e faz a sua proposta, tendo como norte a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. A tabela é um indicador mínimo, né? O valor dos honorários de advogado ela é muito íntima de cada profissional, de cada sociedade. A OAB, com a tabela dos honorários de advogado, ela usa estabelecer ali um critério mínimo, né, para evitar uma concorrência desleal, evitar uma prática de preços que sejam lesivos à própria advocacia e a existência do serviço de advocacia. Tá? Então nós temos os honorários contratuais, que são os honorários convencionados entre cliente e parte. Nós temos os honorários de sucumbência, honorários sucumbenciais. Aqui eu já havia feito menção há pouco. Os honorários de sucumbência são fixados pelo magistrado quando da definição final de um determinado caso. Então, se o advogado de uma determinada parte, a parte se sai vencedora numa determinada contenda judicial, esse advogado faz jus a receber honorários de sucumbência da outra parte. Então, a outra parte paga honorários sucumbenciais ao advogado da parte vencedora. A parte perdedora não paga honorários à parte ganhadora. A parte perdedora paga honorários de sucumbência ao advogado que representou a parte vencedora. Legal? Além disso, existem os honorários arbitrados judicialmente. O que são esses honorários arbitrados judicialmente? Quando eu tenho um contrato que precisa ser revisto, eu fixei bases contratuais com um determinado cliente, com uma premissa de trabalho, e essa premissa de trabalho ela se alterou no curso do tempo. Então, é muito usual que os advogados se dirijam aos seus clientes pedindo um reajuste ou uma alteração de escopo ou um pagamento de honorários adicionais pelo trabalho adicionalmente desenvolvido. Quando há uma recusa do cliente, nada mais justo do que o advogado judicializar uma contenda com o cliente. Então, o advogado ele vai a juízo, ele pleiteia judicialmente que o juiz estipule
um valor de honorários que deverá ser pago em retribuição ao trabalho desenvolvido e não contemplado no contrato. Bom, já falei um pouquinho de tabela de honorários da ordem. Cada seccional da OAB tem a sua tabela, né? E de acordo com uma realidade local e que varia muito de seccional a seccional, né? Mas o que é importante que nós saibamos é que qualquer tipo de preço praticado abaixo da tabela é um preço lesivo à própria advocacia, um preço lesivo à nossa categoria, né? E serve até para... eu não gosto do termo proletarizar a advocacia, mas serve para não remunerar de forma adequada uma profissão que é tão desgastante para todos nós. Além da tabela da ordem, existem outras duas técnicas de cobrança que eu gostaria de deliberar, que eu queria abordar com vocês, que são legais. Uma técnica importada do direito americano, né, do direito da common law, que é a cobrança via timesheet. O que seria essa cobrança de timesheet? É a cobrança por hora. Então, ao invés de eu pactuar com o meu cliente que a minha atuação naquele caso vai valer, sei lá, um valor X de honorários, eu vou dizer que eu vou estar cobrando por ele por hora trabalhada. Então, toda vez que eu me debruçar no caso, que eu tiver uma audiência, que eu tiver que fazer uma sustentação, que eu tiver que fazer uma petição, eu vou mensurar qual é a quantidade de horas, o tempo gasto, e eu vou fixar um valor por esse tempo desenvolvido de trabalho. Essa é a cobrança por hora, a cobrança por timesheet, que é muito comum na área consultiva e é muito comum em operações operações mais complexas. Tá? Existe também uma outra modalidade que é basicamente trabalhar no êxito, né? Então isso acontece, eu vejo isso muito acontecer em demandas trabalhistas e demandas de recuperação de crédito. Então, o advogado se dispõe a patrocinar os interesses de um determinado cliente sem cobrança de honorários iniciais, confiando no êxito da pretensão e recebendo um percentual do valor que será oferido ao final pelo seu cliente. Eu, pessoalmente, sou radicalmente contra essa modalidade. Não é uma modalidade estimulada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas existe um costume, especialmente na Justiça do Trabalho e também em demandas de recuperação de crédito pelas ações de execução. Então, ó, eu tenho uma execução aqui de, sei lá, 20 milhões de reais. Você topa fazer? Além da sucumbência que você vai ganhar quando receber esse valor, eu te dou 30% do que eu receber desses 20 milhões. Talvez faça sentido para alguns colegas, né? Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que é uma porta que se abre, é um flanco que se abre na remuneração da nossa classe, que gera um sucateamento, sim, dos honorários que são pagos a todos nós, né? Os honorários de advogado eles podem ser cobrados em até 5 anos, né? A prescrição é quinquenal, né? E o meio de cobrança é através de ação executiva, né? O contrato de honorários de advogado é título executivo, extrajudicial, né? E existe a possibilidade também de cobrança por título judicial, quando daquela situação dos honorários arbitrados judicialmente, a que eu fiz menção há pouco a vocês. Bom, para a gente concluir
a aula de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para vocês dos impedimentos e das incompatibilidades ao exercício da advocacia. Os impedimentos e as incompatibilidades se referem à incompatibilidade à proibição total de advogar e o impedimento à proibição parcial de advogar. Bom, o artigo 28 da Lei 8.906 detalha de maneira bem objetiva quais as hipóteses de proibição total de advocacia, ou seja, quais as hipóteses de incompatibilidade da advocacia com outras atividades. Vamos lá, a advocacia é incompatível quando o chefe do executivo, por exemplo, for advogado. Ele não pode advogar. É uma proibição total, né? Então, isso em todas as esferas. Imaginemos que o presidente da República fosse advogado. Ele estaria proibido totalmente de exercer a advocacia por conta de ocupar o cargo de chefe do executivo. Imaginemos que nós tivemos o governador do estado, né? A gente vai ver mais à frente. A advocacia é incompatível com a ocupação da chefia do Poder Executivo ou dentro do Legislativo de políticos que integrem a mesa legislativa, por exemplo. Tá? Eu ia me referir ao exemplo do Witzel, né? Mas o Witzel ele já era juiz, né? Então isso vai cair aqui na incompatibilidade que na sequência eu explicarei a vocês. Tá? Então vamos lá, a advocacia é incompatível quando o advogado ocupa o cargo de chefe do executivo ou de membro da mesa legislativa. Quando o advogado passa a ocupar cargo em órgão do Poder Judiciário. Então, o Witzel, ele era advogado. Quando ele foi aprovado no concurso da magistratura, ele deixou de ser advogado. Tem uma proibição total em advogar e ser membro do Poder Judiciário. Depois ele até teve que se afastar, ele teve que se exonerar enquanto magistrado para poder ocupar o cargo de chefe do Executivo Estadual. Bom, terceira incompatibilidade. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos de administração pública. Então, o advogado ele é nomeado diretor dos Correios, integrante da administração pública, direta. Ele está proibido de advogar. Imaginemos que o presidente da Petrobras ou do Banco do Brasil fosse advogado. Ele estaria proibido de advogar. A única exceção relativa a esta hipótese é a ocupação de cargo de direção por advogado em órgãos da administração pública relacionados ao magistério jurídico. Ou seja, o diretor da Faculdade Nacional de Direito, ele pode seguir advogando. Ele não tem proibição total, o cargo dele não é incompatível com o exercício da advocacia. Por sua vez, é incompatível ao exercício da advocacia quando advogados ocupam cargos em serviços notariais.
Então, o cara trabalha num cartório de registro de títulos e documentos, ele é um notário, ele não pode, tem uma proibição total de advogar. Existe proibição total de advogar também para policiais, para pessoas que exerçam atividade policial em qualquer esfera. Existe incompatibilidade também para os militares. E existe incompatibilidade também para pessoas que ocupam funções de arrecadação de tributo. O auditor da Receita Federal, o fiscal, eles não podem advogar, existe uma proibição total. Esse tipo de atividade é incompatível à advocacia. E, por fim, diretores e gerentes de instituições financeiras, inclusive as privadas, se esses cargos forem ocupados por advogados, essas pessoas que são advogados estarão com uma incompatibilidade, estarão com uma proibição total de advogar pelo cargo que ocupam. Quando eu digo diretor de instituição diretor de instituição financeira, eu não estou falando de todas as instituições financeiras. Não estou falando das públicas, não estou falando da Caixa, não estou falando do Banco do Brasil só. Estou falando do Bradesco, estou falando do Itaú. Já as hipóteses de impedimento, que são proibições parciais da advocacia, estão consagradas no artigo 30 da Lei 8.906. O artigo 30 da Lei 8.906 estabelece que estão impedidos na advocacia, os servidores são impedidos de exercer a advocacia, os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere, ou a qual esteja vinculada à entidade empregadora. Então, imaginemos que eu sou um servidor da UERJ. Eu não posso manejar ou exercer a advocacia contra o Estado do Rio de Janeiro. São impedidos ainda de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou concessionárias ou permissionárias de serviço público. Especialmente com relação às concessionárias e permissionárias de serviço público, elas dependem muito de autorizações específicas do Poder Legislativo. Evidentemente que você não poderá exercer, você estaria impedido de exercer a advocacia, você enquanto parlamentar. Veja, você não poderia exercer a advocacia para uma empresa a qual você, de certa forma, tem um poder de fiscalizar. Através de CPIs ou através da criação de leis. Então, teria ali um impedimento ético, até que foi transportado aqui para a redação do inciso 2 do artigo 30. Bom, senhores, chegamos ao final da nossa sexta sessão. Espero que os senhores tenham gostado. Fiquem bem.